Havia numa aldeia no interior da Índia um sábio que possuía um dom muito especial. Ele era capaz de ver o futuro. Esta capacidade era um problema para sua vida, pois não tinha descanso. Toda a gente queria saber o seu futuro e ele não conseguia viver em paz. Até que um dia ele resolveu se mudar para o interior da floresta e, para o seu descanso, ninguém nunca mais o encontrou. Porém, certa vez, 2 jovens da aldeia, que sequer se lembravam das histórias que se contavam sobre um tal sábio que via o futuro, foram caçar na floresta e, correndo atrás de uma presa, adentraram de tal forma na floresta que acabaram por se perder. Quando repararam uma pequena luz lá ao fundo, bem no coração da floresta, uma pequena casa muito humilde, bateram à porta e qual não foi a surpresa quando quem lhes abriu a porta foi o tal sábio. Os jovens contaram o que se havia passado com eles. Meu caro senhor, quando caçávamos nos perdemos na floresta. Será que nos poderia receber aqui durante esta noite? O sábio concordou de imediato. Serviu alguma coisa para que os jovens comessem e eles dormiram, passando a noite ali mesmo. No outro dia de manhã, estava na hora de voltarem para casa, mas a curiosidade foi maior. Assim, decidiram fazer a pergunta habitual. Meu querido sábio, já que aqui estamos, não seria possível que nos dissesse o nosso futuro? O sábio, muito contrariado, e após muitas lamentações, lhes disse: Sabem, eu não gosto nada de fazer isso, porque as coisas não funcionam da forma que vocês pensam. O futuro tem linhas gerais, mas não está traçado da forma rígida e fixa que vocês imaginam. Os jovens voltaram a insistir e o sábio viu que não havia alternativa para se livrar deles. Então disse: Você, o primeiro jovem, daqui a 1 ano vai tornar-se um rei muito poderoso. Já você, o segundo jovem, daqui a 1 ano estará morto. Os 2 jovens ficaram estupefatos. Aquelas previsões foram um choque para ambos. Um, que era de uma família muito humilde, iria tornar-se rei no espaço de 1 ano, e o outro, ainda muito jovem e saudável, no espaço de 1 ano morreria. Muito preocupados, porque o sábio nunca tinha se enganado, regressaram para casa, e já começando a se preparar para aquele futuro que lhes tinha sido anunciado. Um fazendo planos para o seu governo e o outro fazendo planos para o seu último ano de vida. A partir daquele dia, o jovem que seria rei começa a comportar-se como se já o fosse, dando ordens, ameaçando com o poder que teria dali a 1 ano, torna-se arbitrário, arrogante, autoritário e vaidoso, muda totalmente a conduta que havia tido até então. Enquanto o outro, que morreria em 1 ano, começa a considerar cada dia da sua vida. Por isso, entendia que deveriam ser vividos com toda a consciência, de tal maneira que cada ato passa a ser cuidadosamente escolhido. Cada palavra, cada gesto de generosidade ou de ajuda ao próximo, de tal forma que quando chegasse o momento de sua morte, estivesse de consciência tranquila e em paz com a sua vida. Passa assim a ter uma postura exemplar nos dias que lhe faltam. O tempo foi passando, passam meses e nada acontece, até que um dia se completa 1 ano e nada aconteceu. Depois de muito ponderarem, chegam a uma conclusão. Tinham que voltar a encontrar o sábio e perguntar-lhe o que tinha acontecido, não havia outra opção. Assim fizeram. Quando começavam a entrar na floresta em direção à casa do sábio, encontram pendurada numa árvore uma grande sacola cheia de moedas de ouro. Eles se assustam com aquilo, não era de todo normal que aquilo fosse possível. Um deles comenta: Olha, se calhar é a minha fortuna que começa a aparecer. A minha sorte já está a mudar. É o caminho para a minha coroação. Depois de dizer isso, ele avança para a sacola
enquanto o outro, como iria morrer mesmo, ficou mais atrás. Não tinha qualquer interesse nas moedas de ouro. O que podia fazer com elas? Só levá-las para o caixão. Nesse instante, um ladrão aparece de repente e lança-se na direção do jovem que carregava a sacola. O que ficou mais atrás apercebe-se disso e atira-se contra o ladrão. E lutam os dois. Depois de vários minutos, o jovem consegue afastar o ladrão, mas fica com um pequeno corte no braço, sem grande gravidade. A sacola continha moedas de ouro que tinham sido roubadas, e o ladrão procurava recuperar o proveito do seu furto quando os jovens se aproximaram dela. Depois de tentarem fazer um pequeno curativo no braço do jovem ferido, continuam o seu caminho em direção à casa do sábio. Um dos jovens levando a sacola com as moedas de ouro, o tal que esperava tornar-se rei, e o outro, que esperava morrer, ia lá caminhando com o seu pequeno corte no braço. Pouco depois, lá chegaram à casa do sábio, para a lamentável surpresa deste, que após abrir a porta viu os dois jovens novamente. Vocês novamente voltaram a se perder? Não, meu querido sábio, nada disso. Nós queríamos saber se o senhor se enganou com o que nos disse. Sim, não se lembra de nós? Estivemos aqui há mais de 1 ano, e você nos disse que, decorrido 1 ano, um de nós seria um rei muito poderoso e o outro morreria. E já passa bem mais de 1 ano e olhe para nós, nada aconteceu. Apenas esta sacola com moedas de ouro e um pequeno golpe no meu braço. O senhor se enganou. O sábio responde de imediato. Não, não me enganei. Vocês é que não me ouviram. Eu disse que o futuro não é rígido nem inflexível da maneira como vocês pensam. Ele é construído a cada momento. Virou-se para o primeiro jovem e disse: Você tinha um bom karma para tornar-se um rei poderoso, mas tornou-se tão arrogante e alterou de tal forma a sua conduta que o seu karma se reduziu a esta sacola de moedas de ouro. Agora, o seu amigo, ele tinha um mau karma e ia morrer ainda jovem, mas como se tornou tão prudente, tão sábio e virtuoso, seu mau karma se reduziu a este pequeno golpe no braço.